Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é José Augusto Menezes e eu sou físico médico e trabalho em medicina nuclear. Atualmente sou responsável pelo serviço de medicina nuclear do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, entre outras atividades também que eu desenvolvo. E eu vou falar um pouco sobre a atuação do físico em medicina nuclear, né? Porque muitas vezes as pessoas só vão ter alguma pequena ideia na hora do estágio, que está no final da graduação, né? Vão ter o primeiro contato lá no final da graduação. E então eu vou falar um pouquinho sobre como a gente pode atuar na medicina nuclear. Bom, primeiramente, medicina nuclear, ela é a especialidade que se ocupa do diagnóstico, tratamento e investigação médica mediante o uso de radioisótopos como fontes radioativas abertas. Essa é a definição da OMS. E a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, ela define medicina nuclear como uma especialidade médica que emprega fontes não seladas com finalidade diagnóstica e ou terapêutica. Então, o que a gente pode perceber a gente usa energia nuclear, né, que é energia proveniente de núcleos radioativos instáveis, para aplicações em medicina. E essa aplicação pode ser com a finalidade de gerar uma imagem que vai fornecer um diagnóstico ou com a finalidade terapêutica. Quando a gente fala em fontes abertas ou fontes não seladas, a gente está falando, na verdade, de um radionuclídeo, né, um núcleo radioativo instável e associado a um fármaco ou traçador, e aí com isso ele se torna um radiofármaco ou radiotraçador. Na verdade, ele é uma solução que emite radiação ionizante e esse fármaco ele vai se localizar em algum órgão ou tecido de interesse, que é o que a gente quer estudar ali naquele caso. E o paciente ele vai ser administrado com esse radiofármaco ou radiotraçador e pode ser administrado ou via intravenosa, pode ser inalado, pode ser via oral também. Então, com isso, a gente já vê a primeira diferença principal entre a radiologia e a medicina nuclear. Na radiologia, a gente tem um equipamento emissor de radiação ionizante e essa radiação ionizante é transmitida através do corpo do paciente até atingir algum sistema de detecção. Então, na radiologia, o paciente não fica radioativo, né? Ele não recebe material radioativo. Já na medicina nuclear, a fonte ela não está fora, ela está internamente dentro do corpo do paciente, através de um fármaco que está sendo metabolizado dentro do organismo, né? Então, essa radiação proveniente do organismo do paciente, ela vai ser detectada através de um sistema de detecção, geralmente um cristal cintilador, mas também já tem algumas outras formas, né, de detecção. E aí a gente faz uma imagem que é chamada de cintilografia. Com isso, a gente tem algumas também diferenças na imagem e diferenças nas práticas. A diferença na imagem é uma imagem de tomografia computadorizada, que é feita com um tubo de raio-x, ela acaba tendo uma resolução espacial maior, né, uma melhor resolução espacial, e a gente vê bem o padrão anatômico da imagem. Já uma imagem de cintilografia, a gente tem uma resolução espacial um pouco mais pobre, e a gente tem um padrão anatômico, mas também a gente tem um padrão fisiológico, né? Porque está sendo metabolizado pelo organismo do paciente, e a gente acaba tendo uma informação a mais, que é a informação metabólica, fisiológica ali. Então, na verdade, não tem como a gente comparar essas práticas, né, essas técnicas, porque tudo vai depender qual é a intenção, qual é a hipótese diagnóstica que você quer avaliar. Então, dependendo da hipótese diagnóstica, é mais indicado uma técnica de medicina nuclear ou uma técnica de radiologia, né? E dentre as duas, aí você pode também, dentro da medicina nuclear, tem outras técnicas. Tem a técnica PET, SPECT, diferentes tipos de imagem, diferentes tipos de estudo. Então, agora onde o físico entra em tudo isso, né?
A formação esperada do físico que vai trabalhar com medicina nuclear é, primeiramente, a graduação, né, em física ou física médica, e, geralmente, os físicos são supervisores de proteção radiológica em medicina nuclear. Esse título de supervisor, ele é outorgado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, e atualmente, ela exige uma experiência mínima de 200 horas em algum serviço de medicina nuclear, né? E aí também, além dessa experiência mínima, é realizada uma prova em 2 fases, né, para obter esse título. E a CENEM pede também que o profissional responsável pelos testes de aceitação e os controles de qualidade semestrais e anuais dos equipamentos de diagnóstico por imagem sejam realizados por um especialista em medicina nuclear. Essa especialização pode ser obtida, né, por pós-graduação, alguma pós-graduação vinculada ao MEC, uma residência, um aprimoramento, ou também a gente tem aqui no Brasil a ABFM, a Associação Brasileira de Física Médica, que ela faz o reconhecimento da qualificação dos profissionais através de uma prova. Então, atualmente, a gente tem 478 serviços autorizados no país e 328 supervisores de proteção radiológica da CENEM, né? E cada serviço precisa ter um supervisor titular mais um supervisor substituto. E, assim, como a gente tem números que não batem, né? Acaba que cada supervisor, dentre esses supervisores, esses 328, não necessariamente todos são físicos ou físicos médicos, tá? A CENEM, ela exige só que seja um profissional de nível superior de uma área de biológica ou área tecnológica. Então, acaba que dentre esses 328, alguns não são físicos ou físicos médicos, tá? Podem ter outras formações aí. E cada supervisor pode ser responsável por até 4 serviços de medicina nuclear, sendo que eles têm que cumprir presencialmente, no mínimo, 8 horas semanais para serviços que tenham apenas diagnóstico ou apenas terapia, e 16 horas semanais para serviços que tenham diagnóstico e terapia. Então, na verdade, a gente vê que 4 é só se você pegar, tipo, todos com ou diagnóstico ou terapia, né? Na verdade, você consegue, no máximo, 3 serviços, porque você tem que cumprir essa carga horária presencialmente. Dentre as principais áreas de atuação que eu separei essas 4 aqui, que é a gestão, né, apoiando os titulares e os responsáveis técnicos do serviço, a parte de supervisão de proteção radiológica e a parte de programa de garantia de qualidade. Essa parte de dosimetria, tratamento com radioisótopos, eu não vou falar aqui por causa de tempo e também porque nos próximos dias, amanhã e depois de amanhã, vão ter palestras específicas de dosimetria com o Leanderson e de tratamento com radioisótopos com a Tainá. Então, eu achei mais interessante deixar com eles, né, essa parte. Então, primeira parte é a parte de gestão. O físico, ele vai, junto com os titulares, que são os responsáveis legais pelo serviço, e o responsável técnico, que é o médico nuclear responsável, ele vai fornecer o apoio administrativo e logístico do planejamento, uso, compra e transporte de equipamento e material radioativo. O que significa isso? O serviço vai adquirir uma fonte de calibração. Para isso, a gente precisa ter uma série de documentos, pegar autorizações específicas junto aos órgãos, e aí, ou precisa ver um planejamento de onde vai ficar essa fonte, para que essa fonte vai ser utilizada, e tudo isso o físico junto com o titular, que geralmente é o dono, o responsável legal, que seria um diretor de hospital, ou então um dono de uma clínica, não teria essa parte técnica, né? Então, a gente assessora ele nessa parte. E assessora também todo o processo de licenciamento e solicitações junto aos órgãos reguladores, tanto o órgão regulador, a CENEM, ou, por exemplo, a Anvisa, ou mesmo o IBAMA.
tá? Ou algum órgão de acreditação hospitalar também para serviços intra-hospitalares, tá? A gente ajuda também a organizar, participar e gerenciar atividades relacionadas a desenvolvimento de projetos de pesquisa, no caso de uma instituição que faz pesquisa, ou mesmo projetos de ensino, no caso de uma instituição de ensino. E essa última parte da gestão, que seria manter um ambiente de integração interdisciplinar. Isso é muito importante, porque um serviço de medicina nuclear, ele é composto de diversos profissionais, de uma equipe multidisciplinar, com diversas formações. Então, a gente tem pessoal da radiofarmácia, que pode ser composto de farmacêutico, químico, biomédico, tem o pessoal, os técnicos e os tecnólogos, né, de radiologia que trabalham com medicina nuclear, tem pessoal da enfermagem, tem os médicos, tem médicos de outras especialidades, os cardiologistas, endocrinologistas. Então, a gente tem que manter esse ambiente de integração, porque o que vai unir todo mundo é um pouco essa parte de proteção radiológica, essa parte de otimização, né? Então, que é muito da alçada do físico. Inclusive, tem a integração até com o pessoal de serviços gerais, pessoal de engenharia clínica, tudo isso faz parte do físico fazer essa interface entre todos os profissionais. Então, o órgão regulador, atualmente, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Porém, agora em maio de 2021, por uma medida provisória, foi criada a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que ela tem a finalidade de monitorar, regular e fiscalizar a segurança nuclear e proteção radiológica das instalações em atividade, né? Essa autoridade, ela foi criada, mas ela ainda está em processo de regulamentação. Então, em breve, essa parte da CENEM, que seria regulatória e fiscalizatória, a gente ainda não sabe se a CENEM-SED, que seria essa parte de regulamentação e fiscalização, vai acabar ou se vai virar agência. A gente ainda está nesse processo que deve acontecer essa regulamentação em breve. Mas, assim, hoje as principais normas, né, e diretrizes nacionais são as definidas pela CENEM para a prática de medicina nuclear, tá? Que tem as mais gerais, né, no caso, as diretrizes básicas de radioproteção, que vale para diversas práticas, até as mais específicas para medicina nuclear, que no caso seria a 305, né, que é específica para o serviço de medicina nuclear. Tem também de transporte de materiais radioativos e a de gerência de rejeitos radioativos, que também é interessante para a gente. Então, o melhor, para sempre estar atualizado, o mais interessante é sempre que vocês precisarem pesquisar nessa norma, vocês busquem o portal da CENEM. Porque, se vocês perceberem, essa resolução aqui de transporte, ela é super recente, ela foi foi publicada a atualização dela esse ano, em março, se eu não me engano. Então, às vezes, a gente tem essa norma salva no computador, né? Ou impressa física, só que aí é interessante a gente sempre buscar na fonte, porque a gente pode estar desatualizado, né? Então, é sempre bom buscar lá no próprio site da CNEM, ou se for ou se for a autoridade nacional, né? Sempre bom buscar na fonte. Então, e essa interface junto à CENEM, quando uma instalação de medicina nuclear vai ser licenciada e quer entrar em operação, ela precisa ser classificada de acordo com a quantidade de atividade de atividade que ela vai utilizar semanalmente e os tipos de radionuclídeos. E aí, com isso, a gente pode enquadrar em 3 grupos. Para cada grupo, tem uma documentação específica. O grupo 4 é menos restritivo, ou seja, teria menos documentação para fazer o licenciamento. O grupo 6, que utiliza mais atividade, acaba tendo mais documentação para enviar para a CENEM. Toda essa interface, que não é muito intuitiva no site da CENEM, geralmente acaba sendo feita pelos físicos, porque muitos desses documentos que são necessários acaba sendo a gente que tem acesso
e que faz, né, esses documentos, né? Porque às vezes tem cálculo de blindagem, tem cálculo de rejeito radioativo, plano de rejeito radioativo, né? Então, esses requerimentos eletrônicos, todos os requerimentos agora na CENEM são eletrônicos, e eles servem desde autorização para construção, ou autorização para operação, ou até, tipo, se eu quiser adquirir uma nova fonte de calibração, ou um novo radioisótopo, mesmo que ele seja nacional ou importado, tá? Se eu quiser uma licença de importação também. Aqui também eu coloquei o projeto de cálculo de blindagem porque eu acho muito interessante a atuação do físico, e muito importante, na verdade, a atuação do físico nesse ponto. Por quê? A CENEM, na norma, ela especifica que o serviço de medicina nuclear ele tem que ter umas áreas mínimas, né? Assim, a sala de espera dos pacientes injetados, laboratório para manipulação dos radiofármacos, a sala de exame, né? Só que, de acordo com o perfil do serviço, se é um perfil mais voltado para endocrinologia, um perfil mais voltado para terapia com radioisótopos, ou um perfil mais voltado para cardiologia, você pode ter ou não todas essas áreas, né? Porque às vezes algumas são mínimas mesmo, obrigatórias, mas algumas outras, tipo ventilação pulmonar, se o seu serviço não faz esse tipo de exame, não é obrigatório você ter uma sala de ventilação pulmonar, né? Se você só tem serviço de terapia com quarto terapêutico, então alguns outros exames você também não, algumas outras salas e locais você também não vai ter. E é interessante o físico participar do projeto e do cálculo de blindagem, porque geralmente os arquitetos e os engenheiros, eles não têm o conhecimento técnico de como deve ser, de como funciona um serviço de medicina nuclear. Então, é interessante ter alguém do setor participando disso para dizer o quê? Não, é interessante que tenha esse fluxo, que essa sala seja mais distante dessa, porque assim a gente acaba dando menos dose nos indivíduos do público, ou então a gente vai acabar economizando em blindagem, porque eu posso botar o meu laboratório ou a minha sala de guarda de fontes em um local tipo, que é próximo à área externa, entendeu? Então, assim, tudo isso a gente pode dar a melhor forma, né, fornecer de como seria esse fluxo, inclusive para os pacientes não ficarem transitando desnecessariamente, porque o paciente ele recebeu o material radioativo, então ele é uma fonte radioativa, então a gente tem que saber exatamente onde eles vão ficar posicionados, em que áreas do setor eles vão estar, e quanto tempo eles vão ficar em cada área para poder fazer esse cálculo, para fazer essa estimativa de dose daquela área e fazer o cálculo de blindagem, né? Então, é muito importante essa interface junto com os arquitetos e os engenheiros. A supervisão de radioproteção, né? Agora a segunda parte. Tudo aquilo ali ainda entrava na parte de gestão, de apoio à gestão. E agora a parte de supervisão de radioproteção, os titulares eles têm que submeter à CENEM um plano de radioproteção. Geralmente, os titulares eles colocam como responsabilidade do supervisor elaborar e atualizar esse plano de radioproteção. Tá? Então, acaba que isso fica a cargo do supervisor quando ele é físico, né? Quando ele tem a formação de físico. E aí acaba também, tipo assim, monitorar, controlar e realizar a proteção radiológica tanto do ambiente, dos indivíduos do público, dos pacientes e dos profissionais que estão envolvidos naquela prática. Caso haja uma contaminação, a gente tem que orientar e realizar os procedimentos corretos de descontaminação, né? Tem que ser tudo isso muito bem planejado, muito bem estabelecido dentro da instalação. A gente também vai ajudar a controlar, minimizar também, né, os incidentes e os acidentes radioativos. E aí, com isso, a gente implementa normas e regulamentos locais, também nacionais e internacionais,
A gente também faz a gerência de rejeitos radioativos, que seria o quê? Quando que o rejeito vai... Onde o rejeito foi gerado, onde ele vai ser armazenado, qual vai ser o critério para a liberação desse rejeito. Esse rejeito vai ser liberado aonde? Vai ser na rede de esgoto? Vai ser no lixo? Vai ser lixo, é um lixo hospitalar? É um lixo contaminante? Então, tudo isso tem que estar descrito num plano de gerência de rejeitos e muito bem estabelecido. E também a otimização da proteção radiológica. Na otimização da proteção radiológica, a gente tem 3 fatores principais, né? Que é o tempo, distância e blindagem. O tempo é menor tempo de exposição, menor a dose de radiação recebida. A distância, quanto maior a distância entre a fonte radioativa e o ponto de referência, menor também vai ser a dose de radiação. A blindagem, quanto maior a espessura da blindagem, menor é a dose de radiação. Porém, nesse caso da blindagem, depende do tipo de fonte, né? Se é uma fonte emissora gama, se é um emissor beta, se é um emissor alfa, e também a energia da radiação. Então, no caso, na medicina nuclear, a blindagem é um pouco diferente do que a gente está acostumado e vê muito em radiodiagnóstico, né? Em radiodiagnóstico a gente vê, basicamente, blindagens estruturais e aqueles capotes, aventais de chumbo, aventais plumbíferos, protetores de tireoide. Na medicina nuclear, a blindagem é um pouco diferente. Além das estruturais, a gente tem protetores de seringa, tem protetores de frasco, né? Porque dentro do frasco vai ter a solução com material radioativo, transportadores de seringa, tem o local de manipulação, onde vai ser manipulado aquele radiofármaco, tem um visor plumbífero, são blindagens mais robustas, geralmente, do que as da radiologia. E também a gente tem, tipo, lixeiras blindadas para jogar desde luva, algodão contaminado, papéis contaminados, e também tem aquelas para caixa de descarte de pérfuro cortante, também blindado. Então, a blindagem é um pouco diferente, né? E, geralmente, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual da medicina nuclear, não engloba muita blindagem, porque aqueles capotes aventais de chumbo utilizados em radiologia, eles não são muito eficientes para as energias utilizadas nos radionuclídeos da medicina nuclear, tá? A não ser que seja para as modalidades híbridas durante a utilização da tomografia. Aí eles são adequados. Mas, assim, no caso, os EPIs são mais para evitar a contaminação radioativa de quem está manipulando o material radioativo. Então, para isso, como seria? Sempre estar usando luva, né, jaleco manga longa, sapato fechado, calça, e também sempre está monitorado com o dosímetro individual de tórax e, para quem manipula diretamente, dosímetro de extremidade, que nesse caso aqui é o anel, né? O anel dosimétrico sempre por baixo da luva também. Às vezes pode usar 2 luvas, né? Porque aí se contamina a externa, você tira. Então, tudo isso tem. Nota também aqui, ó, que essa sala, que é a sala de manipulação, tem os cantos arredondados, porque caso tenha um derrame de material radioativo, é um piso liso, impermeável, que permita fácil descontaminação, e caso tenha um derrame de material radioativo, não acumula no canto, porque os cantos são arredondados. E também, além da supervisão de proteção radiológica, a gente entra agora na parte final, que é a parte do programa de garantia de qualidade. O programa de garantia de qualidade, ele desenvolve e executa os programas de aceitação do equipamento, né? O controle e a garantia de qualidade dos equipamentos de imagem e os equipamentos detectores, né? Que é a instrumentação, que a gente chama da medicina nuclear. Essa instrumentação, ela vai desde os monitores de radiação, que tem os monitores de taxa de dose, monitor de contaminação de superfície, o curiômetro, né, mas é o ativímetro, também chamado curiômetro, o captador de tireoide, a gama probe. Então, tem a
a CENEM, na norma 305, ela tem alguns anexos que ela define quais são os testes de controle de qualidade e a frequência que eles devem ser realizados para cada um desses equipamentos, tá? Porém, a CENEM, ela não especifica a metodologia que a gente deve utilizar. Então, a gente tem que buscar essa metodologia em publicações internacionais, né? Então, a gente acaba buscando em publicações da agência ou do Colégio Americano de Radiologia, né? Ou algum órgão internacional já bem estabelecido, né? De grande impacto. Também faria parte do programa de garantia de qualidade e otimização de protocolo, né? Principalmente a otimização de protocolo de tomografia computadorizada, que poderia diminuir as doses nos pacientes e, consequentemente, na equipe, e acaba evitando também um gasto excessivo do tubo que prolonga a vida útil do equipamento. Então, aqui, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos dos controles de qualidade da Gamma Câmara e do PET, né? A gente tem a Gamma Câmara, ela é o equipamento para fazer diagnóstico por imagem, né? Que realiza diagnóstico por imagem, que realiza cintilografia, e ela tem alguns controles de qualidade, alguns testes que devem ser realizados, tanto teste diário, mensal, semestral e anual. Os diários, basicamente, são inspeções que a gente vai garantir a estabilidade do sistema como um todo. Então, o ideal é o quê? Essa verificação é realizada antes do primeiro paciente ser injetado. Por quê? Caso, por algum motivo, esse teste diário não passe ou não esteja adequado, aquela máquina não esteja adequada, não é injetado o primeiro paciente, então ele não recebe uma dose radioativa, né, desnecessariamente. Já os testes mensais, eles estão mais associados à calibração do sistema e são mais definidos de acordo com o fabricante, tá? A metodologia é mais definida de acordo com o fabricante, tem algumas metodologias que servem para todas, mas geralmente segue o do fabricante, até porque tem os limites de aceitação de cada fabricante. E os semestrais e anuais já são testes de qualidade de imagem e de parâmetros intrínsecos da máquina. Parâmetros de detecção, como sensibilidade, ou então, tipo, verificação dos colimadores, né? Esse tipo de coisa. E aqui é um exemplo de um objeto teste que a gente utiliza para fazer o desempenho geral SPECT, né? Que aí você faz uma imagem tomográfica com esse objeto teste aqui. No do PET, similarmente, a da Gamma Câmara, os controles de qualidade também têm uma periodicidade, né? O diário, mesma mentalidade lá da Gamma Câmara, é uma inspeção de estabilidade. Semanal e trimestral acabam sendo calibrações do sistema, de acordo com o fabricante. Geralmente utiliza uma fonte radioativa que o fabricante estipula, que pode ser uma fonte radioativa linear, pode ser uma fonte radioativa pontual, mas geralmente é uma fonte de calibração, uma fonte padrão de calibração. E os testes semestrais e anuais já são testes também de desempenho e qualidade da imagem. Então, a gente vai avaliar parâmetros do equipamento e, através desses testes semestrais e anuais, a gente pode ver com o fabricante, não está entregando o que vocês diriam que entregava, né? Que tem os limites de aceitação do fabricante, e aí a gente consegue programar, né? Se precisa fazer uma manutenção corretiva ou se não precisa. Então, aqui é um exemplo de um desempenho geral do PET, que é um teste de qualidade de imagem, né? Que aí você faz várias verificações. E como o PET e o SPECT também, muitas vezes, eles estão associados com um CT, né, com uma tomografia computadorizada, é interessante que esse programa de controle de qualidade englobe essas modalidades. Então, só que no radiodiagnóstico, a CENEM não entra o radiodiagnóstico, o escopo da CENEM não engloba o radiodiagnóstico. O radiodiagnóstico médico e odontológico, ele é
ele é da alçada da Anvisa, que através da RDC 330 de 2019 e da Instrução Normativa 93, que foi republicada recentemente, agora dia 27 de maio, ela estipula os testes e frequências, né? Então, geralmente, tomografia, os testes semanais são aqueles de verificação e calibração, e o teste anual são parâmetros de dose, testes mecânicos do aparelho e alguns testes de qualidade de imagem. E aqui tem mais um teste que seria um teste da verificação da blindagem, se a blindagem da sala do equipamento ainda é suficiente para a quantidade de exames que é realizada, tá? A quantidade de exames no caso de tomografia. Então, esse levantamento radiométrico é referente ao tubo de raio-x que tem no equipamento de tomografia dos equipamentos híbridos, que deve ser realizado a cada 4 anos. E além da tomografia, a gente também tem o PET-RM, né, que ele está vinculado a um equipamento de ressonância magnética. A ressonância magnética, apesar de não ser uma modalidade que utiliza radiação ionizante, a Anvisa também estipulou na RDC 330 que deve ser realizado testes para verificar a qualidade de imagem, para garantir a qualidade de imagem desses equipamentos, né? Ainda está em período de adequação, no caso aqui, até o final do ano, ainda está em período de adequação, e aqui são os testes também mínimos que têm que ser realizados nessa frequência, tá? Atualmente, acho que até também por causa desse período de adequação, que ainda estamos nele, muitos serviços de ressonância magnética ainda não estão fazendo ou estão implementando, né? Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o LCR, né, que é o Laboratório de Ciências Radiológicas, que ele é vinculado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, que ele deve começar a cobrar também isso. Ele atua junto com a Visa do Rio, e ele deve começar a cobrar isso a partir do início de 2022. Então, é algo também a ficar ligado para quem tem o PET-RM, né? Mas também não são tantas instituições no país que têm PET-RM, porque ainda é uma modalidade muito cara, então o uso é muito restrito ainda. Mas isso vale para todas as ressonâncias magnéticas, tá? Não só as associadas a um equipamento PET. Então, por fim, né, o que eu queria falar para vocês é que os físicos eles têm que estar atentos às novas tecnologias, tanto modalidade de imagem, quanto novos radiofármacos, desde o uso de novos radionuclídeos, até como nanofármacos, né, os tipos de detectores diferentes, processamento de imagem, mas eles também têm que como eles fazem parte do serviço, eles têm que estar atentos às especificidades de cada modalidade, tá? De cada serviço também, para saber o que é interessante trazer para esse serviço, o que é interessante levar para outro, tá? E sempre se manter atualizado, participar de curso, disseminar o conhecimento, participar de cursos, eventos, debates. Então, esse espaço que a Neoatom está abrindo aqui é muito importante, é muito interessante. E, sempre que possível, acompanhar e fazer parte dos órgãos nacionais e internacionais, né? A CENEM, Sociedade Brasileira de Física, a ABFM, Sociedade de Medicina Nuclear, de Proteção Radiológica, tá? E é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Oi, Gabriel. José, muito obrigado pela palestra. Eu acredito que todos nós aqui temos aprendido bastante. E eu também acredito que seja um bom momento para agradecer você e a Luana, né, por receberem os alunos da Física Médica lá no Hospital Universitário. Muito obrigado. Eu que agradeço, porque, na verdade, devido à pandemia, a gente teve que reestruturar um pouco o curso, mas eu acho que a gente chegou num formato, assim, que está sendo até mais interessante, que eu acho que está
tá abrindo mais possibilidade de troca, dessa troca com os alunos, e inclusive os alunos estão trazendo conhecimento para a gente, aí a gente discute, está sendo bem interessante, bem legal. Eu que agradeço. Estou bem ansioso para chegar nessa parte. E agora eu vou ler algumas perguntas para você que também vão ser exibidas na tela, tá? Tá. Temos perguntas, pessoal? Temos. O João Vitor Neves perguntou, quando algum maquinário Gama Câmara chega de fábrica, são feitos quais tipos de teste? Tá. Geralmente, a máquina, os fabricantes, como eles fazem? Eles montam a máquina na fábrica, fazem os testes, né, e desmontam e mandam para o serviço, né? Aqui, aí chegando no serviço, eles montam novamente, e aí o correto é alguém do serviço realizar os testes de aceite. Porque uma coisa o fabricante forneceu esses parâmetros, que seriam os testes de aceites dele, mas a gente tem que fazer os testes de aceite na instalação. E esses testes de aceite vão servir como linha de base, né, como baseline para testes futuros, para a gente comparar futuramente, para a gente saber como tá, para a gente acompanhar como está se comportando e como está se degradando esse equipamento, né? Porque todo equipamento tem uma vida útil, então é normal que ao longo do tempo ele vá degradando, vai degradando a imagem, vai degradando um pouco o detector, né? Tem que fazer alguma troca de algum equipamento, de algum componente, algum componente eletrônico, então isso muda os critérios, né? Os fatores. Então, sempre que houver também, então a gente faz, chegando na instalação, faz o teste de aceite e aquela vai ser a linha de base. A cada troca que afete o sistema, por exemplo, trocou um componente que é fotomultiplicadora, isso afeta diretamente isso pode afetar a sensibilidade do sistema. Então, é interessante que faça novos testes e ver se está muito diferente do de aceite. E aí, com isso, traçar uma nova linha de base. E aí, esses testes serão o teste de referência. Teste de aceite é quando chegou na instalação e foi montado. Teste de referência teve alguma mudança e a gente define uma nova linha de base. Muito obrigado pela resposta. Então, temos aqui mais um elogio, no caso, da professora Simone. Ela agradeceu muito a você, né, e disse que o curso de Física Médica ganhou muito com sua contratação lá no HU, no Hospital Universitário. Eu que agradeço a Simone, o professor Daí, sempre foram ótimos comigo, sempre me receberam super bem, né, e é isso. Também acho que eu, apesar de não ser docente, meu cargo não ser de docência, eu entendo que eu estou numa instituição de ensino. Um dos valores a missão da universidade também um dos pilares é o ensino, né? Então eu não tenho direito de negar receber aluno no setor, né? Assim, eu entendo isso. José, eu agradeço muito por tudo que você fez pelo pessoal da Física Médica e por estar aqui conosco, tá? Eu te desejo uma ótima noite e espero também chamá-lo mais vezes para outros encontros, né? Espero, assim, com todos os palestrantes aqui. E é isso, José. Até a próxima. Obrigado, eu agradeço também a todos, a organização, todos os palestrantes, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, José.